Corria o ano de 1985. Discutia-se intensamente a política em Brasília. Com o advento da Constituinte, esta era uma porta que estava se abrindo. 86, vêm as eleições. Na realidade, a Constituinte começa a discutir isto. 88, promulgada a Constituição, automaticamente, eleições em Brasília que acontecem em 1990. E junto com ela vem o Major Fraga, Alberto Fraga, que, na qualidade de servidor público da Polícia Militar, comandava suas tropas em torno da defesa da sociedade, combatendo os marginais de todas as formas. Em 1998, Fraga se elege deputado federal com uma das votações bem impressionantes. E hoje ele está aqui para brilhantar os 30 anos, Brasília Política, 30 anos, e dizer, nesses 30 anos, o que Brasília ganhou, o que Brasília perdeu. Deputado, Brasília hoje é uma megalópole, comparativamente falando, com todos os problemas, inclusive com a gaiola de ouro, como chamam a Câmara Distrital, automaticamente remediada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ou melhor, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é quando existia o Distrito Federal. Hoje, o que Brasília ganhou com as eleições e o que ganhou principalmente com o voto de Vossa Excelência? Olha, primeiro, Brasília ganhou a representatividade, coisa que é muito importante numa democracia. Brasília não tinha essa representatividade. O prefeito era escolhido de forma biônica, o governador da mesma forma. E a gente sabe que dentro de uma democracia, o voto é a maior arma do cidadão. Se não está satisfeito, tira e por aí vai. Eu queria só fazer uma correção. 1990, na época da Constituinte, eu nunca participei de nenhum tipo de atividade política. Eu, em 95, 96, 94, 95, 96, eu era comandante da Polícia Militar em Ceilândia, quando eu desempenhei um bom trabalho em prol da sociedade, fazendo com que o povo daquela cidade pudesse andar mais tranquilo pelas ruas, coisas que não acontecia. Em 98, a própria cidade, juntamente com os policiais do meu batalhão, me lançaram candidato a deputado federal. Eu nunca tinha sido candidato a absolutamente nada. Consegui uma votação à época até expressiva pela expressão que eu tinha. Eu não era ninguém sabia quem eu era. E eu consegui, portanto, chegar ao Congresso Nacional pela força do povo da Ceilândia e dos policiais e bombeiros militares que acreditavam no meu trabalho e a categoria precisava de uma representação. Então, Brasília ganhou muito quando conseguiu fazer com que o povo de Brasília, os moradores de Brasília, pudessem eleger os seus representantes para poder cobrar. Agora, deputado, existe um outro fator. O processo legal da Constituinte não brindou a todos. A falta de uma definição legal, ou seja, a constitutividade das leis não foram aprofundadas. E isso beneficiou alguns e prejudicou sensivelmente outros, principalmente os pobres. E os pobres de Brasília, deputado, como é que ficaram? Olha, hoje, pelo menos a Câmara Distrital, ela, embora eu tenha algumas críticas, porque muitos projetos que são aprovados têm vício de origem, ou seja, são inconstitucionais e mesmo assim continuam sendo aprovados. Mas eu acho que o povo humilde, mais pobre de Brasília, ele busca na Câmara Distrital a sua representatividade, os seus direitos, que muitas das vezes são roubados, são tirados, e através da Câmara Distrital, através dos deputados, eles podem fazer suas reclamações. Coisa que, se ela não existisse, não ia ter ressonância às questões, vamos dizer assim, que hoje predomina nos menos favorecidos. Então, pode ser considerado por alguns uma casa ruim. Eu diria que nós temos apenas que melhorar as ações e as atividades daquela casa para
brindar, principalmente ao povo mais carente, a sua representação, que quando não existe, aí é que o povo está perdido mesmo. E como Vossa Excelência é um deputado federal, a gente vê na Câmara Distrital uma situação totalmente absurda. Você elege o seu deputado distrital, mais 23 pessoas, ou melhor, mais os eleitores elegem mais 23 deputados. E em uma legislatura assumem 50 deputados. Como é que o senhor vê isso, deputado? Olha, isso acontece não somente na Câmara Distrital, acontece também na Câmara Federal, que são os suplentes, né, que assumem, às vezes, muitas das vezes, um deputado é eleito e ele tem uma certa habilidade para certas atividades e ele é chamado para desempenhar aquela função. E aí, evidentemente, que tem que seguir o rito eleitoral, é chamado suplente. Você exagerou, acho que 50 não chega a esse número, não. Eu acho que o número de maior suplentes que a gente já teve na Câmara Distrital não passou mais do que 13, né, pela sua metade. Foi na época do governo Arruda. E só do Democratas, por exemplo, foram quase quatro suplentes que assumiram as cadeiras, porque os titulares iriam desempenhar funções importantes para o exercício do governo. Mas isso acontecia com o suplente do suplente, o suplente do suplente, o suplente que até assustava, porque ele descobria que era suplente na organização ajeitada do processo político. Eu não me recordo desse tipo de coisa. Eu me recordo que aqui na Câmara Federal, numa época teve um mandato que no finalzinho houve uma troca de suplentes, até o terceiro suplente teria assumido o mandato, que foi no caso, se eu não me engano, até o Rogério Rosso conseguiu assumir um mandato por 20 dias, quer dizer, é a legislação que é assim. Isso não foi feito na época para qualquer tipo de estratégia política, foi em virtude de algumas saídas, cassações, e aí movimentou o quadro. Brasília, eu acho que o período que mais teve, vamos dizer assim, a assunção de suplentes foi realmente no governo Arruda, mas para assumir as funções. O senhor inclusive integrou o governo Arruda, que foi defenestrado do poder com o advento do primeiro governador eleito preso na capital federal. Como o senhor vê isso, deputado? O senhor que vem da segurança, o senhor que integra a bancada da bala, a Vossa Excelência que se preocupa com a maioridade aos 16, se ali as lideranças promovem a corrupção, como é que a gente fica? Eu acho que aí o fato isolado não quer dizer absolutamente nada, você não pode julgar. O governador ir para a cadeia não quer dizer nada. Não quer dizer nada com relação ao quadro político. Eu era secretário de Estado dele, era um dos secretários mais fortes dele, e você viu meu nome envolvido em algum escândalo de Caixa de Pandora? Não. Então isso não me diz respeito. O que eu posso te dizer, embora ele tenha sido preso, e nós sabemos a forma como tudo aconteceu, o que eu te digo e posso garantir que foi o melhor governador que Brasília já teve, independente do que aconteceu com ele na sua prisão e etc. Eu também não conheço nenhum caso no Brasil de um governador que ficou preso 61 dias sem sequer ser ouvido. Você conhece alguém? Quer dizer, então, o momento é de se fazer uma reflexão também. Será que não estava contrariando interesses dessa quadrilha, desse crime organizado que até pouco tempo atrás estava no poder? Porque quem era o presidente da República era o Lula. E o governador de Brasília era o José Roberto Arruda. Portanto, é uma questão que precisa ser melhor esclarecida. Mas verdade seja dito, não é, deputado? Hoje o eleitorado não sabe quem é ladrão, nem sabe quem é honesto. Porque é político, tem a pecha de vagabundo, desonesto, ladrão. E, lamentavelmente, as nossas lideranças estão sendo requisitadas pela Polícia Federal a andarem de carro chapa branca com nosso dinheiro, a andarem de vans com nosso dinheiro e viajarem de avião com nosso dinheiro. Inclusive, o salário de Vossa Excelência somos nós que pagamos. E aí, deputado? Eu acho que é um discurso já mais do que ultrapassado.
Assim como existe, falou que é coletividade, você tem sempre uma laranja podre, como tem no seu meio. Tem repórter que não concede uma entrevista se você não pagar o jabá para ele. Então não é por aí que a gente vai conseguir consolidar a nossa democracia. É claro que existe problemas no meio político, é claro que existe. Agora, nesta casa aqui, que todo mundo critica, mas não sobrevive sem ela funcionando. Todo mundo critica o Congresso. Eu não aceito essa pecha de que todo político é ladrão. Eu não sou ladrão e nunca tive esse tipo de problema. Uso meu botão com muito orgulho. Aonde eu vou, eu digo que sou deputado federal, eleito pelo povo do meu estado e com muito orgulho. Agora, esse tipo de comentário, a carapuça vai cair para quem é safado, para quem é sem vergonha, não é o meu caso. Então pode ter certeza absoluta que eu vejo com muita tristeza. E não é à toa que dizem que cada povo tem o político que merece. Ou cada político tem o povo que merece, como queira. Mas aí a gente entra numa outra nuance. Brasília, política, 30 anos. Consequência de tudo isso, deputado. E você acha que você vai conseguir mudar o quadro de Brasília dessa forma? Não. Quem vai mudar esse quadro é o povo. Porque quem elege os bandidos, os ladrões, os vagabundos é o povo. Então é o povo que tem que se policiar e escolher melhor o seu voto. É o povo que não pode trocar o seu voto por um favor. É o povo que não pode dar o seu voto porque vai ganhar um emprego ou uma dentadura. Enquanto o povo escolher mal, nós teremos maus políticos. Essa é a grande verdade. E o que o senhor diz dos bons políticos que nas praças públicas empunham bandeiras que vai resolver o problema do mundo, praticamente? Quando chega aqui, dão as costas às suas propostas, dão as costas a você, eleitor, e simplesmente passam a integrar quadrilhas organizadas que saqueiam o dinheiro público. Como é que o senhor me vê isso, deputado? Eu vejo com muita tristeza e volto a dizer, a culpa é de quem elege essas pessoas. A culpa é de quem acredita que vai numa praça pública e vende terreno na lua e as pessoas acreditam. O culpado por ter elegido ou por ter colocado aqui no Congresso Nacional é exatamente aquele que deu o voto de confiança e depois foi traído. Qual é a punição maior para esse político? É nas próximas eleições não conceder o voto para ele. Agora, eu escuto aqui em Brasília, desde muito tempo, tinha um candidato, quando eu vou citar nomes, que todo ano tinha acusação contra o cara. O cara se elegeu 4 vezes seguido, com o voto do povo. Ele não comprou o voto, não, ele recebeu o voto do povo. E aí, quem é o culpado nessa história? É o político safado ou o povo que não sabe votar? Isso é importante as pessoas fazerem uma análise de consciência. Agora, deputado, expectativa. Brasília hoje continua com problemas. O governador Hollenberg já fala em impeachment, inclusive puxando o assunto para a casa dele, ou seja, o Palácio do Buriti, e criando expectativa em toda a sociedade. Será que nós vamos ter mais uma preocupação, mais um governo defenestrado em função de corrupção, deputado? O pior é você constatar a corrupção e não defenestrar esse governo. Todo governante que se meter em corrupção tem que ser cassado, sim. Tem que ser cassado, mas com provas. Com provas. E não por ilações. E não porque é um grupo político que está no poder agora e o outro vai fazer qualquer tipo de perseguição. Não. Se tem provas, se as provas são consistentes, robustas, tem que haver, sim, o pedido de cassação e de impeachment de quem quer que seja. Nós estamos aí empichando uma presidência da República. Não é a primeira vez. Já teve governador que já foi cassado. Então, tem que continuar dessa forma. É assim que a democracia tem que existir e permanecer. Aquele que não se adapta ou não se adequa à vida pública tem que ser banido, tem que ser cassado pelo voto popular. E a reforma política, deputado, que todo mundo cria expectativa, acha que vai resolver toda a situação, mas eu já frequento esta casa há 44 anos e toda vez que se fala em reforma política, reformam-se algumas coisas para ficar tudo do mesmo jeito. Como vota Vossa Excelência em torno de uma reforma política? Eu sempre votei e vou votar com os princípios do povo, ou seja, a reforma política ela é necessária.
Agora, você está aqui há 40 anos. Você sabe que o PT, o PSOL, esses partidos de esquerda perseguiam isso durante muito tempo. Ficaram no poder 13 anos. Votaram alguma coisa? Então, aí é que está o problema. Não basta ficar acusando as pessoas ou quem quer que seja, quando na verdade é um problema de sistema, é uma questão de organização. O que a gente viu é que faltou aquela vontade política do Partido dos Trabalhadores, que perseguiu durante muito tempo o poder e quando chegou nele se embriagou e só fez bobagem. Mas essa situação continua e não é muito diferente. Hoje, a saúde tem a rubrica do governo federal, a segurança tem a rubrica do governo federal, a educação tem a rubrica do governo federal. Os parlamentares, a bancada federal, se unem em torno de verbas para o Distrito Federal. No entanto, a educação a mesma coisa, a saúde a mesma coisa, a segurança do qual o senhor emerge, não existe. Hoje vagabundo entra na sua casa, mata os moradores ou seus familiares com um tiro na cabeça para simplesmente depois ir embora e nada acontece. E aí, deputado? Bom, cada um com a sua parte. Eu faço a minha parte. Eu sou autor de mais de 600 projetos. Vou falar de novo. 600 projetos. Ninguém nesta casa tem mais projetos apresentados do que eu. Poucos são votados. Eu já sou autor de pelo menos 15 leis. Se hoje o sequestro relâmpago existe no Código Penal, é uma lei de minha autoria. Se hoje tem a lei aí antiterror, é lei de minha autoria. Se existe uma lei hoje que possibilita a prisão de pessoas que usam telefones celulares, que antigamente não eram cadastrados, é lei de minha autoria. Quer dizer, eu faço a minha parte. Eu, como coronel de polícia, conheço as deficiências do meio e tenho atuado nisso. Agora, o governo federal, e juntamente com a presidência da casa, muitas vezes não consegue votar esses projetos porque os partidos da esquerda, e eles dizem que são progressistas, não querem esses projetos, não querem que avance esses projetos. Você fala em segurança pública, mas você não sabe a gravidade do que está acontecendo no país e que vocês da própria imprensa não noticiam. Hoje se mata quase 2 policiais por dia no Brasil. E eu não vejo nenhuma comoção. Nos Estados Unidos, recentemente, mataram 5 policiais. O presidente da República dos Estados Unidos cancelou um evento para poder ir ao enterro, ao sepultamento dos policiais. Aqui está morrendo 2 todo dia e eu nunca vi ninguém fazer qualquer tipo de manifesto com relação a esses assassinatos de policiais. Então é o velho ditado, né? Cada povo tem a polícia que merece e cada povo tem o político que merece. Vossa Excelência acredita, deputado, que nos próximos 30 anos teremos uma Brasília melhor, teremos um Distrito Federal mais consolidado, teremos um entorno que hoje tem mais de 5 milhões de habitantes com problemas sociais profundos? Paulo, eu não sei onde é os dados que você anda pesquisando, mas o entorno tem 1.600.000 pessoas. É a população da região do entorno, que é um problema gravíssimo. É um cinturão de miséria que vive em torno de Brasília e que usam os serviços de Brasília e, na verdade, tira a chance e a oportunidade da população do Distrito Federal. Nós não podemos botar uma porteira nas nossas divisas e evitar que as pessoas que moram em Águas Lindas de Goiás possam ter um atendimento médico aqui no Distrito Federal. Isso é impossível. Portanto, fica muito ruim a gente não tomar uma providência. E eu acho que enquanto os governadores de Goiás e o governador do Distrito Federal não se juntar, não se unir para resolver essa questão social gravíssima do entorno de Brasília, nós vamos ter problemas por mais 30 anos, porque todos os dias nós temos assaltos que são praticados em Brasília e que muitas das vezes os assaltantes fogem para a região do entorno, fugindo, portanto, da captura da Polícia do Distrito Federal.
Bom, deputado, encerrando a nossa entrevista, afinal de contas, vamos buscar saber mais da vida de Vossa Excelência? Vamos sim. E o senhor sabe que a oposição não falta. Eu gostaria de saber como teremos Brasília, e repito isso novamente, nos próximos 30 anos. Teremos uma Brasília mais consolidada, uma Brasília que o senhor traga a sua família para passear às 8 horas da noite e não seja assaltado, não seja achado por uma bala perdida e tantas outras coisas assim? Bom, é essa a nossa pretensão. Eu moro em Brasília desde 1964. Eu tinha 5 anos de idade. É a cidade que eu adotei como minha e que meus filhos nasceram e cresceram aqui. Ainda é, sem sombra de dúvida, o melhor lugar para se viver do Brasil. Brasília ainda não é uma cidade com aqueles problemas que a gente sabe que existe nas grandes capitais, nas grandes metrópoles. Agora, em virtude de 2 governos desastrados da esquerda, do PT e agora do PSB, nós estamos vendo a violência emergir, nós estamos vendo a bandidagem crescer, porque a secretária de Segurança Pública atual prefere fazer a política da boa vizinhança do que botar na cadeia os bandidos. Se persistir esse tipo de politicagem, quem vai pagar um preço muito alto são os nossos filhos, somos nós, as nossas famílias. Bom, e por aqui nós vamos concluindo essa parte do Brasília 30 anos, Brasília Política 30 anos, no qual entrevistamos o deputado Alberto Fraga. Óbvio, os problemas existem, mas nós precisamos dos parlamentares. Temos que policiá-los, porque do jeito que está, não pode ficar. Deputado, suas considerações sobre Brasília Política 30 anos. Primeiro, eu acho que você falou tudo. Eu acho que o povo tem que fiscalizar. O povo tem que fiscalizar. O povo elege um parlamentar e depois esquece. É verdade que esquece depois de 6 meses, até mesmo em quem votou. Se a pessoa esquece em quem votou, como é que ela vai cobrar? Fica difícil. Mas eu acredito muito nessa capital, acredito que aqui está o futuro do nosso país. É uma cidade gostosa de se viver, o povo agradável, já temos uma geração e eu tenho certeza absoluta que a tendência é melhorar. Brasília é uma cidade nova, mas que possui os vícios de uma cidade velha. Nós temos que cortar esses defeitos da cidade velha e fazer com que Brasília continue sendo uma cidade moderna, boa para criar nossos filhos e para todos nós construirmos uma vida melhor. Quero parabenizar o programa por essa lembrança. É muito importante vamos dizer assim, esse registro que fique realmente para toda a história Brasília e seus 30 anos de política. E nós agradecemos a sua participação. Se você tiver algum político que você deseje que a gente integre ao Brasília Política 30 anos, basta você nos enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo e-mail centraldemediadf@gmail.com ou brasiliapolitica30anos@gmail.com. Nós agradecemos e até o próximo.